Olá, meninas do cafezinho. Eu vou dar um tempinho aqui para vocês começarem a entrar aqui em nosso estudo, para eu poder começar a conversar com vocês sobre o que a gente vai estar aprendendo aqui hoje. Ver quem está disponível aí hoje à tarde, hoje desse sábado, ver quantas meninas vão estar disponíveis. Então, o que acontece é o seguinte, né? Como vocês sabem, os nossos estudos, eles são feitos na disponibilidade dos tempos livres com a minha família. Oi, Kátia. Esse estudo hoje que eu vou dar para vocês, ele vai ser o primeiro estudo correspondente ao mês de outubro, estudo ao vivo. Eu não fiz um evento, né? Eu não marquei por evento, porque eu realmente não sabia quando eu teria o tempo disponível para vir conversar com vocês. Mas eu vou estar fazendo o estudo agora, e daí eu vou, depois de fazer esse estudo aqui, eu vou colocar ele disponível lá no nosso YouTube, para quem não tiver como assistir hoje. Então, a pessoa vai poder ir lá no YouTube e assistir ao vídeo na íntegra, sem problema algum. Então, muitas meninas têm perguntado, mandado mensagens pra gente dizendo: Karina, eu tô na dúvida, eu não sei o que fazer, eu entrei no cafezinho agora, eu não sei como seguir os estudos. Então, eu quero poder conversar um pouquinho com vocês agora nesse início, explicar um pouquinho isso antes de fazer o estudo em si. O nosso estudo, ele é um estudo anual, então a gente já está fazendo esse estudo há um ano aqui no Cafezinho da Tarde, e através desse estudo, a gente tanto lê a parte do... Oi, Aline, bem-vinda. A gente lê a parte dos versículos, é como os mapas de estudo que eu coloco para vocês no começo do mês no site, são como se fossem os esboços do que eu vou estar ensinando para vocês aqui na página. Gente, eu acho que se eu puxar aqui, me dá um segundinho. Me dá um segundo, ver se eu consigo mudar esse móvel aqui de lugar. Se eu conseguir fazer isso, vai ficar melhor para vocês verem. Só um segundinho aqui. De ter tentado isso antes. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu acho que fica bem melhor para vocês. Para mim também. Questão do posicionamento aqui da minha coluna. Então, como eu estava conversando com vocês, a gente tá fazendo aqui na página esse estudo. E os mapas de estudo que a gente coloca no site, vou mostrar aqui um para vocês, rapidinho. Que é o que a gente vai estar estudando agora. Esse aqui é o meu fichário, que eu coloco os meus mapas de estudo nele, né? O fichário de estudo. E os mapas de estudo, eles são como um esboço de pregação do que a gente ensina no estudo. Então, tá aqui o meu mapa de estudo. Vou colocar ele assim, ver se vai dar bem para mostrar para vocês. E ele já tá bem riscado de tanta coisa que eu anotei, que eu escrevi aqui. Mas ele é sobre o tema que a gente vai estar estudando hoje, é Encorajando para Encorajar. E ele é um tema muito bom, muito pertinente com relação ao tema em minha igreja, né? Que é o tema que a gente está estudando agora. As meninas têm perguntado: Karina, eu tô entrando agora no estudo, eu devo começar de janeiro ou eu devo continuar do tema de agora? Amada, você faz como você quiser, não é obrigatório iniciar por nenhum tema. A gente seguiu uma ordem de temas que a gente achou que seria construtiva. Então, a gente começou com sarando feridas, né, preparando o coração, libertando dos pecados, aprendendo a perdoar, para depois ir para as outras áreas. A gente fez essa área primeiro, depois a gente fez a área de estudo bíblico ilustrado, o que é, como faz, para que serve. Depois a gente passou para a área do lar, da mulher como esposa, da mulher como mãe. E agora a gente fez também essas áreas para a gente entrar na área de igreja, que é a área que a gente está agora. Pronto. Passada essa parte, você dá uma olhadinha lá no nosso YouTube, tem um link só de instruções, uma playlist só de instruções para você saber onde encontrar o material, que material você precisa, material físico, né, canetas, lápis de cor, tudo isso tem lá no YouTube, pode dar uma olhadinha lá sem problemas.
Agora a gente vai começar na parte desse estudo mesmo, que é a parte que a gente vai estar fazendo hoje. O mapa de estudo é o número 1, encorajada a encorajar. Esse estudo, gente, eu fiz especialmente para os AFEC, Ai, gente, eu sempre me atrapalho para dizer o nome. União Auxiliadora Feminina do Cariri, os AFEC. E elas são, na região do Cariri, no Ceará, a gente tem a união de todas as mulheres das igrejas batistas regulares. Elas se reúnem uma vez por mês e elas têm através dessa união, elas fazem estudos, elas ajudam entidades, eu já vi elas fazendo cestas básicas. Então, assim, é uma união dessas igrejas, onde as mulheres das igrejas podem se comunicar, podem compartilhar, podem louvar e aprender juntas. E eu fui convidada, na verdade eu me dispus no ano 2015 a trazer o Ministério Cafezinho para elas como proposta de encorajamento feminino dessas mulheres. Então, eu levei a proposta do Ministério em uma palestra na Primeira Igreja Batista, e esse foi o tema da palestra, era encorajamento feminino. E eu coloquei aqui encorajada a encorajar. A palestra, eu me baseei num livro que eu estou utilizando no nosso grupo de discipulado aqui do Cafezinho, que é chamado de Mulher para Mulher. E o livro é praticamente um manual bíblico de como se preparar para o discipulado feminino. E eu trouxe então para as meninas a base bíblica do que uma mulher deve se preparar, deve ler, deve aprender para que ela se torne uma mulher, que ela possa produzir frutos em sua igreja local, que é o tema que a gente está estudando agora. Eu vou começar lendo algumas referências para vocês. A primeira referência, eu vou pegar aqui minha Bíblia. A primeira referência que eu vou ler vai ser Tito 2, 3-5, que é a referência, né, que me encorajou a abrir aqui o cafezinho da tarde para vocês. Deixa eu abrir aqui. Tito 2. É a nossa referência do cafezinho mesmo. 3-5 diz o seguinte: semelhantemente, ensinem as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravas de muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras e a estarem ocupadas em casa, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então, aqui a gente está vindo de uma cultura onde realmente o papel da mulher, né, naquela época, era culturalmente estar em casa, né? Ela cuidava da família, ela cuidava das necessidades básicas da família. E para as mulheres cristãs era não apenas uma necessidade, mas era um testemunho a mulher estar ocupada dos afazeres domésticos. Dos nossos próximos estudos, a gente vai trabalhar o papel da mulher na sociedade. E a gente vai tratar um pouquinho sobre isso. Mas a gente, agora tratando da igreja, nesse texto, Paulo estava exortando Tito a estar encorajando essas mulheres mais velhas a serem essa ponte de conhecimento, né, básico. Naquela época, gente, não tinha internet, não tinha livros feitos para as mulheres sobre como cuidar de um filho, como não queimar a janta. Eram as mulheres mais velhas que realmente ensinavam as mulheres mais novas como estarem cuidando, zelando pelos seus lares, como fiar corretamente para que a sua família tivesse linho, né? Como fazer a comida do bebê, como amamentar, como aciar um lar. Então, assim, tudo isso era feito através de um conhecimento adquirido, né? Normalmente de mãe para filha, só que a gente sempre existe aquele caso, né, de pessoas que não moravam perto das suas famílias, e como igreja, Paulo viu a necessidade de que as mulheres mais velhas estivessem sendo essas mentoras para as mais novas. No nosso mapa de estudo, eu coloquei aqui algumas características do que é ser uma
mentora, né? O que é ser essa mulher de Tito 2, essa encorajadora dentro de uma igreja local? A primeira é ser uma professora, né? Ela vai estar ensinando daquilo que ela sabe. Aqui no texto eu fui anotando nas referências que eu li, que eu coloquei no mapa de estudo pra gente, o que é que essa mulher estaria fazendo, né? Entre eles eu tenho capaz de ensinar o que é bom. Você só se torna capaz de ensinar o que é bom se você faz o que é bom. Então, você procura, através das escrituras, o que é bom para o seu lar. E através dessa execução do que é bom, você é capaz de ensinar o que é bom. Daí, Romanos 12 fala, né, para a gente não estar se adaptando, vou abrir lá em Romanos 12, a este século, né, mas que a gente possa estar renovando as nossas mentes para aquilo que é do Senhor. Vou abrir aqui Romanos 12. O que mais me chamou a atenção nessa referência foi a questão do amor sincero, né? O nosso amor, ele deve ser sincero. Quando a gente trabalha com mulheres na nossa igreja local, a gente deve largar de toda falsidade. Eu não digo que a gente tem que dizer para as pessoas de forma rude o que a gente pensa delas, mesmo se a gente estiver julgando a pessoa em pecado. Mas que a gente possa, toda a atitude para com aquelas mulheres ser uma atitude sincera, baseada no amor que Cristo teve por nós. Então, através desse estudo, a gente pode, né, estudo em Romanos 2, a gente pode, mais uma vez, pensar na nossa capacidade de estar ensinando o que é bom, através dessa sinceridade no amor, um amor sincero, um amor sem máscaras. A mesma pessoa que você é na igreja vai ser a pessoa que você é na sua casa, com seu marido, com seus filhos. Não é uma pessoa que não usa máscaras, uma pessoa que se reveste do Espírito Santo, né? A armadura da salvação que a gente lê, ela não tem uma máscara, né? Que vai nos fazer com que as pessoas vejam uma Karina, uma Carla ou uma pessoa que não existe. Não. A gente vai estar vestida daquilo que a gente é através do Espírito Santo. Daí eu coloquei aqui mais algumas coisas, né? A questão do amor sincero, a questão de ser capaz, a questão do compartilhar, a questão do praticar a hospitalidade, né? Muitas vezes a gente não está mais abrindo as nossas casas para as pessoas, porque a gente não quer que as pessoas vejam o que está acontecendo dentro da nossa casa. A gente tem medo que elas nos julguem, né? Porque a gente sabe que está faltando alguma coisa no nosso lar. E a gente, às vezes, não, eu vou colocar assim, até a palavra preguiça, pode até ser uma palavra forte, mas por preguiça mesmo, por falta de vontade de mudar o que está faltando no nosso lar, a gente prefere que as pessoas não venham ao nosso lar. E eu acredito também, por a gente já ter o nosso coração tão machucado, isso aconteceu muito aqui comigo nos Estados Unidos, ter o coração tão machucado, às vezes a gente se retém e tem medo de ficar magoada mais ainda, de abrir o seu lar, seu coração e ser magoada. Então, aqui em Romanos, ele fala claramente que a gente deve praticar a hospitalidade, né? Você abrir o seu lar. Naquela época, quando os cristãos viajavam de lugar para lugar, não tinham a quantidade de hotéis e lugares para ficar com facilidade. Então, eles ficavam na casa uns dos outros. Então, quando ele fala aqui praticar a hospitalidade, ele também está falando disso, de você abrir o seu lar para pessoas, né? Alegrem-se com os que se alegram e chorem-se com os que choram. Gente, quão difícil é isso, né? Principalmente quando a gente está passando por problemas, a gente conseguir se alegrar com a alegria do outro. Mas a Bíblia fala, né? A gente deve estar fazendo isso e chorar também com os que choram. Parar a nossa vida. Se a gente está no momento feliz, não está tendo a gente ter consideração com a dor do outro. Então, essas são atividades que Romanos 12 nos ensina aqui. O versículo 18, a gente até aprendeu... O versículo 16 e 18 eu marquei aqui, foram versículos que a gente colocou no nosso estudo Relacionamentos no Lar, mas que cabe muito bem. Diz assim, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, né? Não ser uma pessoa na frente de uma pessoa e uma pessoa na frente de outra.
façam tudo o possível para viver em paz com todos. Então, é essa capacidade de permitir que o Espírito Santo nos dê a paz e nos ajude a estar em paz com todos os homens. É muito importante. 1 Coríntios 12, 18 vai falar sobre o Espírito, né? Sobre a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento e sobre a fé. Eu vou abrir lá em 1 Coríntios 12, 8. Diz o seguinte: pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito. Então, ele está falando ali da capacitação. Todos nós temos dons. Nós só vamos aprender qual é o dom que Deus tem nos dado quando nós permitimos o Espírito Santo agir em nós. É quando esse dom que o Espírito Santo vai estar nos capacitando vai frutificar, né? Ele vai crescer, ele vai florescer em nós. Provérbios 25, 9, ele diz o seguinte, vou botar esse papel aqui. Provérbios. Oi, Mari, oi, Tati. Tati está com a gente aqui também. Provérbios 25. Nove. Dezenove, gente. Provérbios 25, 19. Como dente estragado ou pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Está falando aí da questão da gente, da confiabilidade, né? A gente ser alguém de confiança para alguém. Alguém que uma pessoa pode depositar confiança em nós, né? Uma pessoa de palavra. Então, essa é uma característica desse versículo. Efésios 4 e 11, ele vai dizer... Efésios 4 e 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Está falando mais uma vez da capacitação designada por Deus, né? Dos nossos dons. 1 Pedro 4. 1 Pedro 4. Ai, gente, eu marquei tanta coisa nesse versículo. Vou tentar falar de alguma delas aqui para vocês. Primeiro, ele fala, assim, da necessidade da gente fazer a vontade de Deus, né? Depois, ele fala da necessidade da gente fazer a vontade de Deus vivendo pelo Espírito, que apenas estando no Espírito, a gente vai estar capaz de fazer a vontade de Deus. Daí, ele vai designando várias coisas, o que é o fazer a vontade de Deus, o que está dentro da vontade de Deus, né? A fim de todas as coisas estar próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Esse é o versículo 7. Dediquem-se à oração. Amem-se sinceramente, mais uma vez a sinceridade. Sejam mutuamente hospitaleiros, mais uma vez a hospitalidade. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém serve, façam com toda a força que Deus provê. Aí entra mais uma vez aquela questão, né? Que Deus, ele só vai requerer de você aquilo que ele te capacitou. A força que eu tenho para servir não é a mesma força que você vai ter. Cada um de nós é individualmente criado para o serviço. É como uma peça de quebra-cabeça, que ela só vai funcionar exatamente no lugar onde Deus criou você para se encaixar. Então, não adianta você comparar, né, essa pecinha, as suas capacidades, as capacidades de outra pessoa. Porque você está comparando duas coisas que não são capazes de exercer a mesma função, né? Então, você deve servir através dos dons que Deus tem te dado. Daí ele coloca, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas, né? A graça de Deus, ela floresce em múltiplas formas. Não existe só uma forma de graça, né? Um dom apenas.
Se alguém serve, faça com toda força, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. Então, a razão de todo esse serviço, da hospitalidade, da sinceridade, de viver pelo Espírito, da graça em múltiplas formas, né, da administração dessa graça, do serviço, é para que, boa tarde, Aline, é para que a glória de Deus, ela seja, que Deus seja glorificado, né? Nunca é a gente, é Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é que ele vai ser glorificado mediante o nosso serviço. Gálatas 6:2, ele fala sobre viver, sobre dividir as cargas, né? Eu vou lá. Gálatas. A vontade é de pular algumas referências para a gente ganhar tempo, mas toda referência é tão boa que a pessoa quer poder ler todas. Gálatas 6:2 diz o seguinte: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Então, a ideia de você poder estar, né, compartilhando tanto dos seus próprios fardos, quanto dando a possibilidade que as pessoas, sendo uma pessoa acessível, que as pessoas tenham esse acesso de chegar até você, né, sintam-se à vontade de chegar até você para estarem compartilhando os fardos. Daí Provérbios 4:23 fala, né, que de tudo a gente guarda o coração, né, porque dele provém, ele é a fonte. Lucas 19 fala de o amor pelos perdidos, né, que a gente deve ter esse amor pelos perdidos. Mateus 7 fala sobre reconhecer as oportunidades. Jó 29:15 fala sobre que a gente deve ser os olhos do cego e os pés do aleijado. Gente, isso é muito importante. A gente poder ser essa ponte de acesso na necessidade do irmão, né? Os olhos do cego. Então, quando o irmão não puder ver a verdade, que a gente seja essa verdade, que a gente mostre a verdade, né? A gente seja a ponte entre o irmão e a verdade do evangelho. E os pés do aleijado, quando as pessoas não puderem caminhar, a gente poder erguer essa pessoa, mas a gente só vai poder erguer a pessoa se a gente estiver forte. A gente não pode erguer uma pessoa a gente estando fraco, vai cair os dois, né? Mateus 12:33-35 fala, né, sobre a gente dar bons frutos. Essa eu quero ler. Mateus 12. Nossa, minha Bíblia amassou. Peraí. Mateus 12. Ai, gente, essa daqui foi uma das que mais me tocou. Foi a que eu ilustrei nesse mapa. Mateus 12, versículo 33, diz assim: considerem uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Daí eu desenhei um limão. Eu desenhei, vocês que seguem o Instagram, vocês viram, né? Eu desenhei um limãozinho, porque eu fiquei pensando assim, que fruto tem sido eu, né? E cada um conhece seu coração, né? E daí eu penso assim, que eu sou meio que um limão, que Deus tem espremido o limão, e Deus tem feito a limonada. Uma limonada bem docinha, um limão tão azedo, e Deus, através de espremer e colocar o açúcar dele, né, que é o Espírito Santo, ele tem feito uma limonada através da minha vida. Uma limonada muito boa, graças a Deus. 1 Tessalonicenses 5:14-15 falam, né, advertam os ociosos, confortemos os desanimados, auxiliem os fracos. A Aline tá dizendo que acha que ela também. Vamos juntas, limõezinhos. Auxiliem os fracos e sejam pacientes. 1 Coríntios 13:4. Não procurem seus interesses. 1 Coríntios 8:9. A questão da liberdade com responsabilidade, né? Deus nos fez para sermos livres, mas que a nossa liberdade não faça o irmão cair. E o livro de Ruth, que eu não terminei de ler ainda, mas eu tenho fé que esse fim de semana eu termino de ler.
mas eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do que eu já aprendi com um pouco da leitura do livro de Ruth, né? Nesse mapa. Deixa eu abrir aqui ele. Juízes, Ruth. Então, gente, eu tava lendo o livro de Ruth e nesse segundo capítulo, faltam o quê? Faltam 2 capítulos para eu terminar de ler. Nesse segundo capítulo, ele fala, tem uma parte que a Ruth fala assim, Ruth, a Moabita, disse a Noemi. Ruth 2, versículo 2. Vamos fazer a limonada, Tatiane tá dizendo. Vamos juntas. Como tu diz, vamos juntas. Ruth, a Moabita, disse a Noemi. Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Eu vou ler para vocês aqui do lado. Deixa eu virar aqui para ver se dá para vocês verem. Minha Bíblia de estudo. Tem o mapa de estudo, né? Tem o mapa de estudo. O estudo de aplicação pessoal. Aqui tem o texto e aqui tem o estudo. E é esse estudo que eu vou estar lendo para vocês. Quem tem a Bíblia da Mulher de Fé e quiser abrir, tá na página 414. Tati, a tua Bíblia também tem, só que a tua tá em inglês. Não sei se a página é a mesma, mas é no capítulo 2 de Ruth. É o mesmo texto. Uma resposta radical. A resposta de Noemi ao comprometimento de Ruth é um pouco desapontadora. Você consegue imaginar quanto o fato de Noemi não ter apresentado Ruth às mulheres de sua cidade deve ter magoado o coração da nora? Quando ela chega lá, né, as mulheres dizem, é você, Noemi, há quanto tempo? Aí Noemi fala, sou eu, mas não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, porque agora eu sou amarga, né? Confira a descrição, bababá. Você não está curiosa para saber quais foram as primeiras palavras registradas de Ruth a Noemi depois dessa falta de receptividade? Você não acha que havia chegado no momento de Ruth confrontar Noemi e revelar a crueldade, a amargura e a falta de fé da sogra? Em lugar disso, Ruth se voluntariou para ajudar. Aí isso bateu assim no meu coração, sabe? Pá! Como diz Thomas. Pá! Bateu no meu coração assim muito. Ela se ofereceu para dar de si mesma. Não porque Noemi fosse amável ou merecesse no momento, mas com base na força de seu compromisso com a sogra. Ruth sondou a condição de seu relacionamento e perguntou, o que posso fazer? Aí essa é a parte que eu coloquei até a igrejinha aqui do lado. Seu compromisso a impedia de se concentrar em mudar Noemi e punha num rumo que transformaria a mulher de Moabe na bisavó de um dos reis mais célebres de Israel. E fez que ela se tornasse a parte da linhagem de Cristo, o Rei dos Reis. Gente, isso falou tão grande assim meu coração, chega a me dar arrepio. Porque Ruth, eu fico imaginando assim, o tamanho da dor, né? Além dela estar vivendo com uma pessoa amarga, num canto que ela não conhecia, ela ainda tinha a dor de perder o marido e a dor de ser humilhada por o povo ao redor dela, né? Ninguém gostava de Ruth na cidade, porque Ruth era moabita. Se vocês forem seguirem o traço de onde vieram a descendência de Ruth, ela nasceu do incesto, né? Ela nasceu do incesto de Ló com as filhas, na época que eles saíram de Sodoma e Gomorra, né? A esposa de Ló virou pedra de sal. E dessa descendência de Ló com as filhas, nasceram os moabitas. Então, assim, o povo de Israel condenava eles, porque o início da geração veio de um incesto. E eles eram adoradores do deus Amon, e eles eram idólatras, eles faziam sacrifício de crianças. Então, assim, para eles, tudo que não prestava, nada que de bom poderia vir de Moabe. E daí vem Ruth, uma pessoa com um coração tão tocado pelo Deus vivo, que não apenas mudou o rumo da história de uma pessoa, né, que foi Noemi, mas mudou o rumo da história de Israel, né? Então as pessoas que, como Cristo, né, mais a rejeitaram
Foram as pessoas que foram transformadas, os descendentes dessas pessoas foram transformados pelas decisões que Ruth tomou. Então, assim, é uma história realmente incrível. Eu escrevi aqui a palavra compromisso na minha ilustração. Eu escrevi aqui do lado com as florzinhas a palavra compromisso, porque realmente essa palavra me tocou muito, principalmente com as mulheres da minha igreja. Eu escrevi para vocês, depois vocês tiverem a oportunidade de ler, um testemunho sobre o cafezinho ontem na igreja. Eu venho pensando sobre compromisso há muito tempo. Olha, a Aline está falando, trabalhei sobre a história de Ruth em uma conferência e, nossa, mais aprendi do que ensinei. Uma história linda de alguém que foi tão rejeitada. Mas é verdade, Aline. E ver que a Luciana está dizendo, e é tão maravilhoso o que Deus faz. E Ruth faz parte da genealogia de Jesus. Eu estava, assim, vocês sabem, né? Eu não preciso repetir o que é que eu tenho passado essas últimas semanas por conta da fibro. E graças a Deus, hoje eu tô assim no oásis, realmente a medicação tem funcionado, eu tô me sentindo bem, tô voltando a ser eu mesma. Mas assim, eu me senti muito triste por conta da minha igreja local. Por quê? Porque é muito difícil ainda para mim ir para os cultos no domingo por conta da quantidade de estímulos, né, que a fibro ainda está lá, eu só não sinto dor. Mas a questão dos estímulos, a questão de tudo isso ainda é muito complicado para mim. Então, por conta disso, eu não sabia como eu ia responder, se eu ia chegar lá e não conseguiria ensinar. Ou como seria, né? Se viessem muitas mulheres, às vezes elas ficam conversando durante a aula e é meio complicado para eu conseguir me concentrar. Então, assim, foi meio complicado para eu ir ontem, né? Assim, a aula do mês passado eu tive que cancelar porque eu estava doente. E, assim, de certa forma, eu tenho sentido, por parte de algumas delas, não todas, um certo desinteresse, né? Elas viram que realmente o método de estudo não cabe ao que elas querem aprender, não é a forma delas aprenderem, então elas têm se afastado e não têm retornado, né? Desistido da aula. E isso tem me dado, assim, eu me senti desestimulada, né? Mas, ao mesmo tempo, o estímulo das mulheres que estavam na aula e a quantidade que Deus permitiu de mulheres para a aula foi tão maravilhoso para mim que eu voltei para casa assim, sabe como você tá com o coração nas nuvens? Porque eu fiquei lembrando quando eu abri o cafezinho, eu queria abençoar uma pessoa, disse, se uma pessoa só for abençoada por esse ministério, para mim vai ser o suficiente. Então ontem eu fui realmente para a aula, não porque eu estava assim com muita vontade de ir para a aula. Eu fui por conta do compromisso com elas, né? Essa é a penúltima aula, eu tenho mais uma aula antes de começar o novo ano letivo em janeiro com elas. E Deus, assim, através do compromisso que eu fui, Deus me deu tanta recompensa na aula de ontem. Fomos 4 mulheres, era eu e mais 3. Vocês podem ver a foto no testemunho que eu escrevi. Eu coloquei no Instagram e coloquei aqui na página. Mas, gente, eu voltei tão revigorada, a gente leu as referências, a gente compartilhou sobre as promessas de Deus, a gente orou umas pelas outras, a gente aprendeu métodos de pintura, a gente pintou, eu pude ajudar uma delas com a Bíblia dela. E foi, assim, uma bênção, assim, riquíssima. Que se eu tivesse desistido e não levado adiante um compromisso que eu tive, apenas por sentimentos, eu teria perdido, né? Então eu penso assim, quantas vezes a gente não tem perdido recompensas que já eram nossas, porque a gente não tem sido capaz de manter um compromisso com pessoas da nossa igreja, um compromisso que Deus tem nos dado, que é de cuidar, de zelar uns pelos outros na nossa igreja local. Então, as recompensas de não ter convidado aquele casal jovem da igreja para você abençoar, aquele compromisso de não ter convidado uma jovem da sua igreja para ensinar a fazer um bolo na sua casa. Então, aquele compromisso de não abrir o celular para as pessoas, de não compartilhar do que Deus tem feito na sua vida, por vergonha, ou por inveja, ou por medo, né? Medo de ser machucada mais uma vez. Então, assim, acho que a gente tem perdido muito.
né? A igreja hoje, ela está se tornando muito um evento social. Você vai para a igreja, você não é igreja. E isso é muito triste, né? Nós, como mulheres de Deus, nós não devemos envergonhar o evangelho por não sermos igreja, por não estarmos administrando o nosso lar com zelo a ponto de ensinar isso para outras mulheres, né? Então, assim, fica a dica para vocês, né? De poderem estar abraçando o compromisso de serem essas mulheres. Na conferência da USAFEC, eu falei também sobre a questão da idade de Ruth e Noemi. Porque Noemi, ela não foi apenas essa pessoa amarga na vida de Ruth. Noemi instruiu muito Ruth sobre os costumes israelitas, né, na questão do esposo dela, sobre o futuro esposo, sobre o que ela devia fazer, como e quando. Então, Noemi foi realmente uma grande mentora para Ruth. E Ruth pôde ajudar Noemi com o que ela trouxe para, aqui nos Estados Unidos a gente diz, o que ela trouxe para a mesa, o que ela trouxe, que ela contribuiu. Ela trouxe a questão da juventude, né? Da força física. Ruth, quer dizer, imagina se fosse a pobre de Noemi sozinha para ir para os campos buscar aquele alimento. Quão difícil seria para ela, né? A Aline estava lá na USAFEC, ela está falando ali que ela estava. Então, assim, gente, tem sido uma bênção para mim poder aprender sobre isso, né? Vocês sabem que o cafezinho, quando eu abri aqui na minha casa o meu lar para receber essas mulheres, uma por vez, a minha amiga que eu tenho me encontrado por cafezinho já faz, 2004, 2013, 2004, 2005, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Vai fazer 5 anos, né? A Belinha, ela tinha 4, ela ia nascer quando eu comecei o cafezinho com a Jenna. Eu tava grávida de 7 meses. E tem 4 anos, né? A Belinha fez 4 anos, faz 2 dias. E eu aprendi muito com a Jenna. Muito mesmo, muito mesmo. Ela tem sido assim uma fonte, eu falo para ela constantemente, uma fonte de encorajamento para a minha vida, sobre a fidelidade dela na criação dos filhos, a forma como ela tem criado, as bênçãos que Deus tem dado. E isso para mim assim é uma bênção muito grande. E eu tenho sido uma fonte de encorajamento para ela em outras áreas. Então, vai ser muito difícil ser encorajar e ser encorajado na mesma área, né? Por isso que você não importa se a pessoa é mais velha ou mais nova, o que importa é o que Deus tem ensinado a essa pessoa, né? As lições que Deus nos ensina são lições diferentes. A Luciana falou alguma coisa aqui, eu vou ler para vocês, só um segundinho. Não é só aí que vemos irmãos desinteressados. Infelizmente, não vemos totalidade, mas nosso Deus sempre envia as que querem aprender. Você tem sido bênção na vida de muitas mulheres. Graças a Deus, né, Luciana? Deus tem nos abençoado e eu tinha tido a oportunidade de encontrar recursos de poder abençoar outras mulheres, né? Então, meninas, eu coloquei aqui algumas características. Eu venho compartilhando. Eu peço, se você não tem ainda nosso Instagram do Cafezinho da Tarde, entra no Instagram, Cafezinho da Tarde, tudo junto. Que nesse Instagram eu coloco as minhas ilustrações digitais, assim como as ilustrações físicas, né, que eu faço tanto no caderno quanto no livro de colorir. Ele tem sido o principal meio para mim. Por quê? Porque as minhas ilustrações digitais, elas têm direitos autorais. Eu não posso permitir o Facebook tê-las porque as pessoas copiam a imagem. E no Instagram, elas não têm essa opção de copiar, né? Então, eu tenho feito pequenas ilustrações para cada uma dessas. Aqui que eu coloquei no caderno, né, no papelzinho. Seja uma professora, conselheira, mentora, amiga, confidente, encorajadora, serva e guia. No livro que a gente está fazendo, né, para o discipulado, eu até coloquei lá que uma verdadeira mentora, ela tem os joelhos sujos. Porque ela serve, ela está com o joelho no chão, servindo aos outros, como Jesus lavou os pés dos discípulos.
ela não é uma pessoa que realmente ela se acha melhor que os outros, ou ela diminui os outros aos seus olhos, né? Ela está lá para servir. Então, meninas, esse foi o primeiro estudo sobre a igreja local. Ele, no mapa do planejamento, ele tá como encorajando mulheres, né? Mas no mapa de estudo eu coloquei encorajada a encorajar. O segundo que a gente vai fazer, né, vai ser o próximo, ele vai ser uma mulher de Tito 2. Eu espero poder agendar o próximo estudo. Eu realmente não tive como agendar esse, porque o meu marido ele está de férias do trabalho e essa semana tem sido muito corrida com o aniversário da minha filha. A gente tem feito muita coisa em prol da família. Então, não importa, né? Vocês vão estar vendo esse estudo depois, se vocês virem que não for hoje. Vocês podem colocar os comentários, eu respondo os comentários sem problema nenhum. Vocês sabem que eu sempre tento estar respondendo a vocês, os comentários, se vocês tiverem alguma dúvida. O próximo mapa, ele vai ser uma mulher de Tito 2 e ele vai baseado no livro Saber Conselheira, de Marta Pease. Então, vai ser o próximo estudo que a gente vai estar fazendo. E os próximos, depois desses, né, os de novembro, vão ser sobre especificamente ministérios femininos. Então, vão ser a base bíblica de ministérios femininos na igreja local e as distinções de papéis da mulher na igreja local. Então, são estudos, assim, bem mais teológicos, né, vamos colocar assim, do que esses que eu tô fazendo, são mais aplicação pessoal. Vocês têm alguma dúvida, meninas? Sobre o estudo, sobre o cafezinho. Eu fico aqui olhando se vocês têm alguma dúvida daí. Eu sei que os mapas de estudo, né, tem sido uma bênção, assim, pra vocês poderem imprimir. Próximo ano a gente vai ter o nosso caderno e vai ter um livreto. A agenda, planner, caderno, né? Tudo a mesma coisa. Vai ser lançado no fim do mês, no comecinho. Eu queria pro dia 15, mas não deu muito certo. A gente vai estar fazendo lá pro dia 25, porque eu quero fazer um lançamento bem tranquilo. Não quero nada muito apressado, não. Então, a gente vai fazer com tranquilidade, sem pressa. E vai ser no fim lá pro dia 25, a gente vai colocando as fotos na loja e fazendo tudo direitinho para vocês. A Aline tá perguntando, o cafezinho da igreja que você faz uma vez por mês? Aline, é o que eu posso disponibilizar do meu tempo de família hoje. Eu tenho estudos com vocês 2 vezes por mês. Tenho um cafezinho na igreja uma vez por mês. Então, são 3 semanas do mês, 3 horas do mês, né? Na igreja são 2 horas. Eu chego lá 6 horas e fico até 8h30. A gente começa às 6h30, eu chego lá, faço café fresquinho, aí uma irmã sempre traz um lanchinho, né, e organizo a mesa, essas coisas, e daí a gente faz a parte do estudo mesmo. A gente começa às 6h30 conversando sobre o texto em si, né? A gente ora, a gente lê as escrituras e conversa sobre o que aquele texto significa para você, da mesma forma como eu faço meus mapas de estudo, né? E daí cada uma conversa, né? A gente tem essa conversa em grupo, conta testemunhos e vai versículo por versículo. Como eu faço com elas um versículo por semana, então a gente só tem tipo 4 versículos para ler. E a gente passa mais ou menos 1 hora estudando mesmo as escrituras, né? Lendo, compartilhando, orando. E depois disso a gente tem mais uns 40 minutos por aí para fazer a parte de pintura. Então eu ensino normalmente uma técnica de pintura para elas por aula. E ajudo com qualquer projeto que alguma delas tenha que precise de ajuda. Tipo, ontem uma irmã fez uma coisa na Bíblia que precisava de ajuda. Daí eu fui ajudar ela, ensinei o método para todos. Ontem eu ensinei carimbos. E daí as outras ficavam pintando enquanto eu estava ajudando essa. Então, assim, algo bem tranquilo, bem abençoado mesmo, sabe?
A nossa próxima aula vai ser em novembro e depois a gente não tem aula em dezembro e a gente começa em janeiro com as mulheres como eu. O livreto que eu vou fazer para vocês vai estar disponível a partir de janeiro. No início de janeiro, dia 1º de janeiro, se Deus quiser, vai estar o livreto no nosso novo site. A gente está com um novo planejamento de site. E para quem está fazendo o estudo gratuito, né? Essa parte do material gratuito. E quem for fazer o estudo, quiser comprar o caderno, que já vai vir com tudo impresso, não vai precisar imprimir mais nada. Já vai vir com tudo impresso e encadernado, né? Profissionalmente feito. Todos os espaços para escrever. Vai estar na nossa loja no fim desse mês. Se Deus quiser, ele já vai estar lá para vocês. Lá na loja. Então é isso, né? A gente vai ter o Ministério vai disponibilizar essa parte do livreto no site e a loja vai disponibilizar o caderno para quem quiser adquirir. E ainda temos outras novidades que estão vindo por aí também no estudo do próximo ano, né? Já tenho ilustrações dele, cactos, guirlandas, toda essa partezinha bonitinha para o estudo do próximo ano. Quem quiser ir adquirindo, já montando o seu material, tá na loja já, tá como coleção 2018. Nós temos 7 PDFs que você pode adquirir para você ir montando alguns para você fazer decalque na Bíblia, outros para você pintar e cortar e colar se quiser, outros para você escrever, fazer escrita. Quanto a tutoriais, meninas, eu quero voltar a fazer tutoriais para vocês agora que eu estou melhor de saúde. Pelo menos uma vez a cada 2 semanas algum tutorial. Ou escrita, ou desenho de livro de colorir, ou ilustração bíblica, né? São os 3 playlists. Quem não viu ainda, entra no nosso YouTube, se inscreve no nosso YouTube, que todos os tutoriais que eu coloco pela nossa página vão para o YouTube. Então, é a melhor via para você aprender as coisas do cafezinho, né? Não é nem a página aqui em si, é o YouTube. Porque aqui eu faço os vídeos ao vivo, mas eles vão todos para o YouTube depois, né? Essa parte de tutoriais. Então, lá eu já tenho todas as playlists separadinhas para você. Então, você vai lá, você olha os playlists, você vai ver exatamente o que é que você quer aprender. Quer aprender escrita? Vai no playlist de escrita. Quer aprender pintura de livro de colorir? Vai lá. Quer aprender ilustração na Bíblia? Vai lá. Então, tá tudo lá. Os estudos ao vivo, como esse, estão lá também. Então, tá tudo no YouTube, certinho para vocês, separadinho, organizadinho, para você ir lá e pegar o que você quiser. Eu adicionei, gente, muitos vídeos ontem de música clássica. Música instrumental, para você utilizar. Vocês sabem que eu gosto de fazer os meus estudos de manhã cedo. Acordo, faço exercício, ajeito meu café, vou fazer meu devocional, escutando louvores instrumentais. E é um costume que eu tenho, é uma coisa que eu amo fazer. Quando Deus me dá a possibilidade de fazer, eu amo. E eu adicionei muitos, tem muitos lá no nosso YouTube. Tem uma playlist só de hinos e louvores instrumentais. Então, você pode dar uma olhadinha também lá e adicionar, fazer sua própria playlist no seu próprio YouTube e colocar lá enquanto você está fazendo o seu devocional. Eu amo, me ajuda muito, me inspira e eu amo esse momento de calma, né? Tranquilidade. Principalmente se tem criança pequena correndo e gritando o tempo todo. Então, é um momento muito bom. Meninas, então é isso. Eu vou me indo agora. Meu marido ainda está de férias, né? Ele tirou uma semana de férias. E vou curtir ali minha família, aproveitar um pouco desse sábado. Eu deixo um beijo para vocês. É uma bênção poder abençoar vocês e conversar com vocês. Ter pessoas que estão estudando os mesmos tópicos que eu. Vocês não sabem o encorajamento que vocês são para a minha vida. E Tati é uma amiga muito querida minha, que está aqui na minha cidade. E ela tem sido, assim, a minha muleta nesses últimos meses, né? Vai fazer 2 meses já. E tem sido uma bênção do Senhor. Então, eu agradeço muito a vida de vocês. Eu oro por vocês. Que Deus abençoe, Deus guie, Deus proteja. E vocês se sintam abraçadas pelo Pai constantemente. Então, é isso, meninas. Um beijo. Deus abençoe a vida de vocês. E que
esse estudo se torne real na vida de vocês, na sua igreja, que vocês sejam essa mulher de Tito 2 na sua igreja, essa encorajadora, e abrir os braços, sempre de braços abertos para qualquer pessoa que venha procurar ajuda em você. Seja acessível, né? Se faça acessível. Estenda graça que Deus tem dado a você. Um beijo. Deus abençoe vocês, meninas. Tchau, tchau.